Estamos de volta com o programa Raio de Sol. E hoje aqui falando dessa relação tão gostosa da vivência da criança com os pets. E a psicóloga Poliana é quem está aqui nos passando a experiência dela, né? Em todo esse contexto e acalentando o nosso coração. Então, Poliana, você poderia nos falar um pouquinho mais sobre a influência, né, do pet na questão emocional das crianças? Sim. Sobre a influência, né, emocional, a gente entra que o pet, ele recebe todo o amor, né, dali da criança, porque a criança ela é muito sincera. Então, e o pet, ele nos dá amor, atenção, sem a gente cobrar nada, né? E quando a gente vai no emocional da criança, principalmente aquela criança ali que ela tem um transtorno, ela tem ali a parte também que é muito usada no luto, então ela perdeu alguém e esse pet entra ali para preencher aquele vazio, né? Porque eles acolhem a criança de uma certa forma. Então é muito usado hoje em dia os pets nesse relacionamento emocional. E quando a gente coloca o pet ali na terapia, ali junto, quando a criança ela chega muito nervosa, ela chega muito ansiosa, ela tá ali toda desregulada, aí a gente trabalha o pet ali para acalmar, né, para poder regular, ou às vezes ele não tá querendo e aí a gente coloca o pet na sessão e aí a gente começa a fazer uma pergunta para a criança, como usando o pet, por exemplo. Como é que o pet está se sentindo? Aí a criança vai responder para a gente, mas na verdade ela tá falando dela e não do pet. Tá, sim. Então aí a gente tem forma da gente trabalhar também, porque às vezes a criança não quer se abrir. Então a gente utiliza o pet para fazer uma intermediação com a criança. Tá, e isso ajuda a desenvolver a questão da empatia com ela? Sim. No desenvolvimento da criança com empatia, esse pet? Sim, porque aí a criança ela aprende que tanto na questão da empatia, de ter aquele animal, de receber, né, de acolher, e além da empatia também, a gente consegue fazer com que ela crie rotinas, e isso a gente interliga até numa escola. Na responsabilidade também? Na responsabilidade, porque aí se a gente trabalhar junto com os pais, é claro que isso aí a gente tem que chegar no consenso com os pais e tudo, e aí a gente coloca ali a responsabilidade da criança cuidar daquilo ali. Então, alimentar, ele entende que ele tem que alimentar, que ele tem que levar aquele pet para poder fazer as suas necessidades especiais. Então, isso gera uma responsabilidade para a criança. E gera também a parte emocional, porque ela faz o vínculo com aquele animal, né? Com aquele ser que acaba fazendo parte da família num todo. Que às vezes nem sempre é só com a criança, né? É com os pais também. Com os pais também, tá. Existe uma idade ideal para poder estar introduzindo um pet na vida da criança? Isso depende muito, né, da cooperação dos pais. Se os pais estiver presente, auxiliando e aceitar, tudo certo, assim. A criança entendeu sobre como lidar com isso, aí a gente vai trabalhando e vê como que é a criança. Se é uma criança que entende como que você está falando, se é uma criança que consegue lidar com aquele novo ser, aí a gente entra com o pet. Então isso depende muito da família, do lugar onde mora, é um consenso, mas isso aí é a família que decide. Tá, e aí você poderia dizer quais são os primeiros cuidados que a família precisa ter nesse momento? Sim, é importante a família entender que o pet, ele vai ser mais um membro. Então, tem responsabilidades que precisa ter com os pets, né? O pet e a criança, porque a criança cria um vínculo com aquilo ali, e a família também, então precisa
ver o espaço, o lugar onde se mora, se vai ter tempo de ajudar a criança a cuidar. Tem todo um contexto, né, que os pais têm que fazer um estudo. Porque tem criança que quer animal muito grande, e isso depende da idade, o espaço. Tudo é uma questão de fazer questionamento se é possível colocar o pet na estrutura familiar. Porque também tem a questão financeira, né? Demanda muita coisa. Tem que estar olhando esse contexto como um todo, por completo. Se alguém quiser, assim, procurar, onde você atende? Olha, eu estou atendendo agora lá na Galeria 87. Eu vou deixar meu contato aqui com vocês. Ótimo. Que aí a gente faz esse vínculo, né? Mas estamos à disposição lá na clínica para estar atendendo vocês aí. Olha. Mas você pode falar qual é já. Pode passar seu telefone pro pessoal. Pode passar o telefone? Pode. Olha, o meu contato, né? Meu Instagram é polianavilela.pc e o meu telefone é 629-8456-6208. Estou aí pronta para atender vocês. Olha, mas aí me conta mais uma coisa assim. Uma criança muito tímida, as crianças mais tímidas. Sim. Você poderia falar um pouquinho como que seria a introdução desse pet, como ele poderia estar contribuindo com essa criança? Olha, o interessante da criança tímida é que esse trabalho com ela, junto com o pet, ela nos dá mais facilidade para criar o vínculo, porque ela vê no animal uma forma de demonstrar, sabe? E aí a gente utiliza o pet ali para falar com ela, fala, nossa, olha como que ele tá quietinho, será como que é que ele tá se sentindo, sabe? E aí a criança tímida sempre tem uma demanda que a gente precisa ter um olhar mais ampliado, né? Porque uma timidez, ela tem algo que a gente precisa sempre estar atento. Então, quando o pet ele entra ali, a gente utiliza ele como meio que a gente coloca as perguntas para o pet, como que será que esse pet está se sentindo? Como será que esse pet gostaria de se chamar? Ou como que esse pet gostaria de ser tratado? Será que ele está se sentindo bem aqui? Aí a gente coloca as perguntas para o pet, mas a gente sabe que a resposta é da criança. Então, a criança tímida, para ela aceitar a terapia, assim, no início, com o pet, é maravilhoso. Facilita. Você falando aí, eu estou aqui pensando. Entre a criança tímida e a criança ansiosa. São dois extremos, né? Sim. Aí a criança ansiosa, ela chega no consultório, né? É uma benção a criança ansiosa. Mas quando você tá ali, aí quando a gente faz a criança ansiosa, a gente tem que fazer um estudo do pet. Porque se o cachorro ele também, ou o pet que a gente está trabalhando ali, para tentar acalmá-lo, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho mais diferenciado. Então, o pet, nesse sentido, acalma também a criança. Porque como ele já é domesticado, ele já é ensinado para aquilo, então aí você dá comandos pro pet. E aí a criança vai se regulando ali com o pet. Mas a ansiosa, às vezes, o pet agita junto. É um trabalho mais difícil com o pet, mas não impossível. Mas a tímida, ela é mais fácil. Tá, você está vendo aí, está colocando. E a criança estressada? Aquela que chega, estresse mesmo de estar... A criança estressada. O atendimento com a criança estressada, geralmente é porque ela tá vindo da escola já, ou ela tá desregulada, né, que a gente fala. E aí, a gente precisa acalmar aquela criança, deixar ela chegar, né? A gente tem que deixar ela chegar primeiro. Aí você pergunta primeiro para a mãe que se aconteceu alguma coisa mais complicada assim, para a gente entender por que ela tá
daquela Tão forma, agitada. se ela tá desregulada, se é só assim do dia mesmo, ou daquele momento. Aí a gente começa a intervenção. E aí a gente coloca o pet ali na situação, mas eu primeiro preciso ver se ela vai aceitar, porque quando ela tá muito estressada, a criança não aceita nada. Aí tem que ir com calma, e às vezes o animal tá ali sentindo o cheiro, fica ali no pé, faz um carinho, balança um rabinho, faz ali, você vai colocando aos poucos. Você não pode simplesmente só jogar o pet na criança, assim, entregar ou só colocar o pet para receber. É mais complicado, porque às vezes até chuta o pet, porque tá muito estressado. Aí tem que acalmar ele um pouquinho. Eu ouvindo você falar aí, e eu pensei aqui, você tem que conhecer bem esse pet. Sim, também. Você tem que conhecer bem esse pet, porque vem uma criança e ali você tem que saber, se é uma criança muito agitada, tem que ser um pet bem mais calmo. Sim. Seria isso? Sim. Eles são adestrados, né? Sim. Assim, a maioria, quando você trabalha com pet no consultório, eles são adestrados. Então, eles veem o comportamento da criança. E aí, às vezes, se a criança está muito estressada, e aí eu combino com a mãe, quando eu já conheço o paciente, se já está dessa forma, eu, às vezes, não coloco o pet. Ah, tá. Então, depende muito do paciente, sabe? Sim, sim. Então, se às vezes é aquele paciente que eu sei que ele vai machucar o pet, aí eu tento não colocar, aguardo, espera ele. Aí a gente vai fazendo trabalho, aí a gente trabalha de uma outra forma, quando ele tá muito estressado. Tá. Aí a gente entra com respiração, até ele se acalmar. Aí eu entro com o pet para ir ajudando a amenizar. Mas quando ele tá muito, tem que acalmar um pouquinho, senão eles descontam no pet. Porque o pet também precisa dos cuidados. Sim, a gente tem que estar intermediando aí. Sim. E aí, assim, como você poderia descrever para a gente a questão da influência do pet na autoestima dessa criança? Olha, autoestima. Aí Sim. Quando a gente vai na autoestima, porque a autoestima da criança, ela começa a entender a autoestima quando tá um pouquinho maior, né? Sim, já ali quase entrando na adolescência. Ali. Hoje em dia tá um pouco mais rápido, né? A autoestima. Uhum. A gente entra na autoestima aí um pouco mais rápido. Mas ele vê a criança como um amigo, né? E aí ele começa a verbalizar as coisas que ele gostaria que as pessoas vissem nela, na criança. Então, só que aí agora a gente parte do pet em casa para essa autoestima, porque quando você tem um pet que você faz esse trabalho em casa, que a criança tem esse pet em casa, muitas das vezes ele utiliza esse pet como um amigo. E quando a criança tem uma autoestima muito baixa, ele utiliza esse pet para poder falar coisas que ele gostaria de falar para um amigo. Ou porque, às vezes, ele não fala isso para a mãe, que a mãe não tem esse vínculo, assim, ou às vezes a mãe também não dá muita atenção, não culpando as mães aqui, mas eu falo assim, porque a criança, ela vai chegando numa certa idade, ela tem um amigo, né? Ou o amigo imaginário, o amigo da escola, e quando ela tem a autoestima muito baixa, então, às vezes, ela fica meio excluída da escola. E aí ela utiliza o pet para ser seu amigo, onde conta os segredos, onde conversa, onde é seu apoio. Aí já é um trabalho dentro de casa com o pet. Isso, realmente, eu já presenciei alguns assim, né? E aí a gente vê que o pet tem realmente um papel fundamental. Sim. Né, nesse momento aí. E aí, assim, você está falando, está colocando, e eu estou colocando pinga-fogo. E na questão das crianças que têm dificuldade de sociabilização? O pet também é em casa, também. Também em casa. Aí a gente faz essa conversa com os pais, se é possível, sabe? A gente entrar com isso com os pais autoriza esse pet em casa, mesmo que seja algo menor. Por quê? É uma forma dele ir tendo um contato
certo? Certo. Então, o que acontece? Aí o animal tá em casa, ele tem o pet em casa, vamos supor que é um cachorrinho. Uhum. Então, ele pega aquele cachorrinho e ele vai passear para poder o cachorrinho fazer as necessidades. Aí é momento de uma outra criança vir, nossa, que fofinho, que não sei o quê. Aí você já começa a interação ali da criança com a outra criança. Ou os pais estão andando e falam, que bonitinho esse cachorrinho, não sei o quê e tal. Então aí já começa, a criança já começa a entender que se eu tenho um cachorrinho aqui, sempre vai vir alguém conversar comigo. Principalmente se ele for fofinho. Sim. Né? Então é interessante isso, que dá abertura, né, para uma outra criança chegar. Certo. É o contexto do que vai acontecendo. Isso. E eu estou observando aqui na sua fala que tem momentos que é no consultório e tem momentos que vem essa terapia uma extensão para casa. Sim. Né? E precisa dessa responsabilidade dos pais, né? Exato. Porque às vezes a criança é muito pequena ainda e ela não consegue ter. Aí a gente depende do contexto que nós temos aqui com a criança. Por quê? Às vezes a gente está trabalhando a responsabilidade com a criança. Então, sim, aí eu já preciso que os pais coloquem a responsabilidade para as crianças. Então, o que é responsabilidade? Alimentação. Então, o pai vai facilitar ali onde está a ração, coloca numa vasilhinha mais fácil, onde a criança consegue, porque, né? Uhum. Onde a criança consegue pegar a ração, lá colocar no potinho. A questão da fazer o xixi. Olha, o cachorro precisa, às vezes, se mora no apartamento, alguma coisa, precisa passear para poder fazer as necessidades especiais. Então, aí os pais vão colocar a responsabilidade da criança para poder levar lá fora para poder fazer. Então, aí já é uma demanda de responsabilidade. E aí, quando a gente vem, quando uma criança é menor e ela não consegue, aí o pai tem que... Não que o pai na criança maior não vai ter essa responsabilidade, porque também tem que ter, porque sim, é um membro a mais. Mas quando ela é menor, aí o pai tem que assumir isso. Tem que ser monitorado. Exatamente. É uma atividade que é uma responsabilidade da criança, mas precisa ser monitorada, exato, pelos pais. Em todo momento. Mas, gente, olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.